ser hoje essa parte, né? Aí nós vamos pregar, nós vamos falar um pouquinho sobre as igrejas do Apocalipse, nós vamos pregar sobre isso aí. Mas antes nós vamos lá, né? A gente vai andar bastante na Bíblia hoje, a gente vai ler bastante, tá? Então eu vou, como o culto é um pouquinho menor, eu tenho que resumir um pouquinho as explicações. Mas aí depois você pode anotar aí em casa, você pode ver. Até você já leu essa palavra aqui, né? Dá até para ligar essa televisão aqui, Daniel. O pessoal daqui também tem direito de assistir, né? Ou se você quiser ficar no telão, você fica. Nós vamos ver primeiramente Lucas 8. Lucas 8, não precisa nem você abrir se você não quiser, que a gente não vai demorar aqui, tá? Mas não é a parte principal. Nós vamos pegar Lucas 8, do versículo 1 até o 3. Fala assim, ó, 1. Lucas 8, 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, Jesus, né? A gente fala de Jesus. De cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, aí fala, né? Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Não é pregação de hoje, né, moço? Mas a palavra não fala que Maria era prostituta, não sei o que. Isso é a tradição da religião predominante, tá, moço? De que Maria era uma prostituta e não sei o que. A Bíblia nunca chamou ela de prostituta, tá, moço? Então, só fala que ela tinha 7 demônios, amém? Coisa boa não devia ser, né? Mas a palavra nunca fala que ela era uma prostituta, né? Isso é a tradição da religião predominante que inventa modo de não ter, né? Mas, né, explicações à parte. 3. Então, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Olha só, né, irmãos? Então Jesus ia pregando a palavra de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O que essas mulheres faziam, né? Maria Madalena e essas outras, não só elas, tinha mais, mas o que? Elas ajudavam com os seus bens. Então você vê que até o próprio Senhor Jesus, né, irmãos, estava aqui na terra, quando ele ia de cidade em cidade, ele tinha essas mulheres que ajudavam, né? Não, os homens também ajudavam, né? Mas ali fala das mulheres que elas ajudavam o quê? Como seria a despesa, né? Como seria fazer então a obra de Deus, amém? Só para nós fazer aqui uma introdução. Aí em João capítulo 12, né? Nós vamos falar de uma outra mulher, não sei porquê, né? Porque as mulheres eram tudo coração aberto, mas a Bíblia mostra que não, a Maria, a outra Maria agora, né? A irmã do Lázaro, ela derramou um perfume diante de Jesus que demorava, né, mais ou menos, demoraria 1 ano, amém? 1 ano para comprar aquele perfume ali, né? Só o perfume, mais o frasco, né, que era algo caríssimo. E ela foi, então, ela derramou, né, sobre Jesus. E aí, então, né, os evangelhos falam, aqui vai falar do Judas, né? Que o Judas disse, que é isso? Mas olha só, João 12, versículo 5. O Judas falando aqui, ó, 12, versículo 5. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros de trabalho, né? E não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. Judas era o tesoureiro e tirava o que ali se lançava. Então seríamos que havia uma bolsa onde se guardava as ofertas, e quem cuidava dessa bolsa, né, era o Judas. Ele ficou de olho, né? Mas aí o 7 fala assim: disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tem. Então a gente não vai deixar, né, moço? É como se Jesus falasse, ó, você tem a hora de ajudar os pobres e tem que ajudar, né? Mas também a hora de você ajudar, de você entregar para mim o que é meu, tem que entregar também. Você não vai fazer uma coisa e esquecer a outra, né? Ou não vai se dedicar a uma e não fazer a outra. Então aqui Jesus fala que tem a hora certa, né, moço? Mas o que nós vamos ver, né?
que ele não falou que a Maria, né? Não, Maria, não precisava, né? Não, Maria, eu conheço o teu coração. Não, Maria, não precisava tu ter feito isso. Em momento nenhum, né, irmãos, Jesus disse que não precisava ou que era uma perca de tempo. Ele, pelo contrário, ele até elogiou a Maria, né? Então quer dizer que aquilo ali foi uma coisa que ele se agradou, né? Como eu falei, tem hora de cuidar dos pobres, e é mandamento, precisamos, né? Mas quantas fazem isso e esquecer né, daquilo que é para Deus? E também não adianta nós fazer para Deus e também o que? Esquecer. Não pode cair nem para um lado e nem para o outro, né? Mas nós vimos ali nos versículos anteriores, né? No versículo 6, que tinha uma bolsa, né? E que tirava o que ali se lançava. Então as pessoas davam ofertas, né, para Jesus ir de cidade em cidade. Não falavam assim, não precisa. Então isso é para você dizer, Jesus não pediu dinheiro. Bom, talvez ele não pedisse, então as pessoas obrigavam ele a aceitar? Claro que não, né, irmãos? As pessoas de coração ajudavam, amém? E ali, hoje, é a mesma coisa. Tem a obra e tem a obra, né? Tem a obra de Deus e tem a obra que nós temos que fazer. E não condenou Maria, mas falou que tem que tinha o momento certo, e elogiou ela, amém? Agora, para nós falar do dízimo, né, na nova aliança, né, para você entender, primeiro nós vamos falar de um carinha que quase não é muito pregado sobre ele, e até não tem muita coisa na Bíblia sobre ele. Ele só aparece aqui em Salmo, só aparece em Gênesis e depois aparece em Hebreus, que é um homem chamado Melquisedeque. Pastor, que nomezinho! Você que é mãe pode colocar no teu filho Melquisedeque, né? Até chamar ele já perdeu a raiva, né? Melquisedeque, e já foi embora a brabeza, né? Vou chamar de Mel, pastor. Aí não dá tempo de perder a brabeza. Não, ele vai gostar de se chamar do Melquisedeque, né? Até chamar ele já perdeu a brabeza. Mas é importante nós entender sobre essa nova aliança, tá? Agora, digamos que começa a nossa mensagem. No Salmo 110, Salmo 110 é o salmo mais citado no Novo Testamento, né? E ele fala aqui, no versículo 4, Salmo 110, versículo 4. A gente vai pegar aqui a Maria Fumaça andando, no versículo 4. Jurou e não se arrependerá. Qual é o juramento que ele fez? Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então qual é o juramento dele? Que ele seria um sacerdote eterno, mas segundo que ordem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então por isso nós temos que entender quem é esse carinha aí de nomezinho difícil, né? Mas pastor, quem foi Melquisedeque? Essa semana você não está lendo Gênesis? Você leu sobre ele. Onde é que está isso, pastor? Gênesis 14. Vamos lá? Estou correndo aqui um pouquinho para depois nós ficar mais baseado na outra palavra lá. Gênesis 14. Então Jesus, ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque, pastor? Nós vamos ver aqui, Gênesis 14. Nós vamos pegar aqui o trem andando no versículo 18, amém? Quando Abraão lá vence, né, os reis, né? Ele pega lá o sem juízo do sobrinho dele de volta, o Ló, né? É um mizinho para dar trabalho para o tio, né? E aí traz, né? E ali uma figura se apresenta diante dele, que aquilo ali vai ser então, aquele vai ser que nós chamamos de Melquisedeque, né? Nós vamos pegar aqui 18, E Melquisedeque, rei de Salém, Salém aqui é Jerusalém, tá, moço? Olha como é velha essa cidade, né? Trouxe pão e vinho. Era este sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e
da terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o que a palavra fala? E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só, né, irmãos? Então, qual era o Melquisedeque? Ninguém sabe, né, irmãos? Mas ele era um homem de Deus, que abençoou Abraão, né, irmãos? E trouxe lá, como nós vimos, né? Trouxe pão, trouxe vinho. Olha só a alimentação. O que nós vamos fazer agora na semana que vem? Nós vamos participar do pão e vamos participar do vinho, sem fermento, né? Ou suco da uva integral mesmo, né? O suco da uva. A gente vai participar. E que era costume antigamente fazer, né, irmãos? Era costume sempre fazer uma aliança, depois fazer uma refeição, amém? O que é a palavra ceia? Não tem nada de espiritual na palavra ceia. A palavra ceia significa janta, almoço, significa comida, né? Mas por que nós falamos Santa Ceia? Nós falamos até com S maiúsculo, né? Santa Ceia, porque é o que, uns? Pode até ser um pão e um vinho, né? Um suco de uva, mas não é só um lanchinho. O que nós vamos fazer? Nós estamos falando o quê? Lembrando novamente da nossa aliança com Deus. Não é um lanchinho, né? Que se comer não faz falta e se comer não muda nada. Não, é algo santo. Então você vê que a figura de linguagem, né, irmãos? Esse rei veio, trouxe pão, trouxe vinho e abençoou então, né, o Abraão, né, irmãos? E depois o que? Abraão deu o dízimo de tudo. Então aqui já está mais uma coisa que nós estamos vendo, né? Pastor, mas o dízimo era da lei? Não, amém? A lei veio mais de 400 anos depois que isso aqui aconteceu. Mas o dízimo falava de lei, a lei de Moisés, né, dada a Moisés, ela falava de dízimo, sim, amém? Na verdade eram 3 dízimos, né, que você dava em épocas diferentes. Se quiser que a gente pregue o dízimo da lei, não tem problema não. Né? Não, pastor, fica com os 10, tá bom. Né? Sim, né? Mas não é, né, irmãos? Agora que nós estamos numa nova aliança, nós não estamos mais debaixo da lei. O dízimo continua, o da lei não. Mas nós não estamos debaixo do dízimo da lei. Nós estamos o quê? Nesse dízimo do Melquisedeque. Amém? Então se alguém falar, mas o dízimo era da lei. Não, a lei também falava de dízimo, mas era outros dízimos, aquilo que isso aqui, né? E aquilo já se encerrou, né? Mas outras coisas que a pessoa fala. Quem é que falou que dízimo é 10%? A Bíblia. Essa palavra dízimo aqui, né, irmãos? Ela significa maaser. O que é maaser? M-A-A-S-R. Maaser significa o que, irmãos? A 10ª parte. Tanto que você não vê na Bíblia falando que nós temos que dizimar. Às vezes, né, tirando coisas que as pessoas falam para você aprender também a combater. Mas nós não podemos dizimar. Aí a pessoa vai falar para ti que a palavra dizimar, ela não significa dar o dízimo. E ela está certa. Dizimar significa o que, irmãos? Matar, destruir, fazer um genocídio, assassinar. Então se a pessoa te falar, mas a palavra dizimar não significa dar o dízimo, significa destruir, matar e fazer um genocídio, tá? A pessoa está certa. Então não vou dar o dízimo, pastor. Não, peraí, a pessoa está certa nessa palavra dizimar, mas isso em português. Mas a palavra dízimo, ela é do português? Não, né? A palavra maaser, da onde vem a palavra dízimo, ela significa o que, irmãos? A 10ª parte. Então quantos anos foi escrito isso aqui? Há mais de 3.000 anos atrás foi escrito isso aqui, né, irmãos? E se acha que depois de 3.000 anos, se não fosse para dar o dízimo, ou se isso aqui tivesse errado, não deu tempo na Bíblia Deus falar que o dízimo era errado depois de 3.000 anos? Acho que teria dado, né?
Não, só não deu porque não era, porque realmente esse Melquisedeque recebeu o quê? Recebeu o dízimo, amém? Então nós já vimos, né, que Jesus é o sacerdote segundo Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Você viu essa semana, a leitura da Bíblia em casa, né? É o sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão, amém? E agora nós vimos antes, né, que ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá agora, Novo Testamento, para não falar que eu fico só no Antigo. Hebreus capítulo 6. Na verdade verdadeira, no 5 fala sobre isso, no 6 fala sobre isso, e no 7, as únicas lugares que falam sobre Melquisedeque. Nós vamos pegar o 6:20. Olha só o que fala Hebreus 6, versículo 20. Aqui a gente está pegando o texto, não, no 20, né? Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha esse carinha de novo aí, amém? E aí vem o capítulo 7, né, que é a continuação, 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, da guerra, né? E o abençoou. 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente, olha como é o nome bonito Melquisedeque, ó. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. Olha que bonito o nome, Melquisedeque significa rei de justiça. Bonito, né? E também, e depois também, rei de Salém, que é rei de paz. O nome de Jerusalém significa o quê? Cidade de paz. Então, por interpretação, o nome dele é o quê? Significa rei de justiça e também rei de paz. Olha que bonito, né? O rei e Melquisedeque era um rei e era um sacerdote, né? Ele era um rei chamado de justiça e ele era um rei também de paz, né? Aí o 3 fala, olha, vai falar sobre Melquisedeque, ó, que mistério que é ele, ó, sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. É um mistério de onde foi, onde ele apareceu, nem do Globo Repórter que você não vê, né? Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém? Então quem era ele, pastor? Que figura misteriosa. Será que era o próprio Jesus lá? Claro que não encarnado, né? Não sei. Será que a palavra fala que não se tem notícia dele, nem quando nasceu, nem se morreu, se deixou de morrer, que era pai, que era mãe, não tem nada, né? E por isso ele é um quê? Ele é um sacerdote para sempre. E é aqui que nós estamos vendo, né, a diferença então, né, do dízimo da lei, que nós não temos que dar mais, para o dízimo o quê? Do Melquisedeque, né? Aí agora começa a falar assim, bastante leitura, coisa boa para nós, né? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Eles eram netos, né? Na verdade. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. E aqui vem um versículo tão conhecido: ora,
sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, se Abraão foi abençoado por Melquisedeque, Melquisedeque era maior, amém? Se Levi, que tomava os dízimos, né, veio era neto, né, veio da família do Abraão. Poxa, não, se Abraão era menor que Melquisedeque, então Levi, que veio de Abraão, era menor que Abraão, e por consequência que menor que Melquisedeque. Então é legal, né, irmãos? Porque se nós vamos estudar a lei, quem que eram os levitas? Eram os cantores, pastor. Não sei quem inventou essa história, falta ler mais um pouco a Bíblia, né? Levita eram o povo que eram da tribo de Levi. Na verdade a gente fala que eram 12 tribos, mas se você vai contar eram 13 na verdade, né? Só que a tribo de Levi ela foi separada por Deus para fazer a obra, o ministério, amém? Então eram os levitas. Aí os levitas sim podiam ser porteiros, podiam ser sacerdotes, poderiam ser tiradores de água, poderiam ser cantores, né? Mas não é que eles eram só cantores, podiam ser cantores. Eles eram o pessoal que fazia obra no templo. Eles não tinham herança, né, irmãos? Eles tinham cidades onde eles podiam morar, mas eles não tinham herança. Digamos assim, Deus separou eles para cuidar o que? Da obra de Deus, amém? E da família de Levi, né, irmãos, que vinha o Arão. Quem é que vinha do Arão, irmãos? Vinha o que? O sumo sacerdote. Já preguei aqui uma vez, lembra? Quem era o sumo sacerdote? Era aquele que podia uma vez no ano entrar lá no Santo dos Santos, né, irmãos, e derramar o sangue, oferecendo, né, o sacrifício para o povo ser coberto, amém? Então quer dizer, né, irmãos, a tribo de Levi era separada, e daí a família de Arão era mais separada. Eles eram que consagrados, né, para isso aí. Então eles eram que segundo a lei, Deus separou segundo a lei a tribo de Levi. E aí que está outra coisa que o pessoal fala: o dízimo era dado para os levitas, então me mostra um levita que eu vou lá e dou o dízimo para ele. Não, aquele dízimo não tem que ser mais dado. Nós não damos mais o dízimo dos levitas, nós damos o dízimo segundo a ordem de Melquisedeque. Se Abraão foi abençoado por Melquisedeque, Abraão é menor. Se Levi vem de Abraão, então Levi é menor que Abraão e menor que Melquisedeque. Por isso que a palavra fala: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então você viu, né, irmãos, que é uma coisa com alegria, não é uma coisa que nós temos que fazer por medo, por imposição, tal, né? A gente geralmente prega muito sobre Malaquias 3, mas lá em Malaquias 3, se você vai parar para ver, né, fala de bênção, né? Que Deus abençoaria o povo, Deus não permitiria que o devorador viesse, que eram gafanhotos, né? Que era assim como Jesus depois compara os demônios com serpentes e escorpiões, lá em Malaquias o gafanhoto, né? Você viu os gafanhotos, né? Era comparado com o devorador, mas não é para amedrontar, né? É para dizer, olha, que Deus quer o quê? Deus quer nos abençoar, né? Então olha que legal. Aí nós vamos ver agora no 8, ó. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ninguém vai ficar para semente, né? Homens que morrem. Ali aonde? No mundo espiritual. Ali, porém, aquele de quem se testifica aqui, vive. Aqui são homens que morrem. Mas e ali no mundo espiritual que é maior? O próprio Senhor Jesus recebe o que, irmãos? Né? Recebe então a nossa fidelidade, amém? Então se o dízimo não fosse para hoje, você vai dizer então que Jesus vem obrigar? Eu não queria, mas eu vou ter que receber. Claro que não. A palavra falou o quê? Que aquele que testifica, né, que vive, é o que recebe. Então o dízimo é espiritual. Por isso que não pode ser uma coisa que a gente tem que uma cerimônia, pega ali, não, tem que ser algo espiritual. Ali, né, tem a parte natural, você está entregando, mas no mundo espiritual quem é que está recebendo? O próprio Senhor Jesus. Então você quer dizer, se não fosse, né, para nós sermos fiéis com Deus, Jesus via receber o que não agrada a Ele?
Jesus viria receber obrigado o dízimo. Então você vê na música que Jesus também vem receber, e na verdade Ele é que abençoa, né? Porque os pregadores, as pessoas morrem, mas Jesus permanece para sempre. Amém? Então olha que coisa bonita, né? Quando nós entregamos o dízimo, nós também estamos falando o quê? Jesus está vivo, né? Jesus está vivo, e Ele então vem receber a minha fidelidade. Então volta a falar, não é para nós colocarmos como aquele medo, né? ou aquela imposição, como eu falava, né? Como se Deus fosse um Deus fraco e bonzinho, que falava, né? Eu não posso fazer o mal. Aí Ele vai lá e usa o diabo para fazer o mal para o povo, porque Ele não pode. Que conversa fiada é essa? Aí a pessoa acaba por medo, ou acaba até por, como alguns lugares ensinaram-nos, né, por segundas intenções, como fosse uma barganha com Deus, né? Deus, eu te dei 10, você tem que devolver 20, como por aí ensino errado, né? Ou às vezes por medo, né? Não, tem que dar, porque senão o devorador me pega, ai. Mas você viu que é o medo do devorador que fala mais alto do que o amor a Jesus, e não pode ser assim, né? Então estou te mostrando na palavra, né, alguns argumentos que as pessoas falam e estão erradas, né? Mas o dízimo era para o levita, me dá um levita que eu vou devolver o dízimo. O nosso dízimo não é o dízimo levítico mais, é o dízimo segundo Melquisedeque, né? Olha que coisa bonita. Vamos lá, que tem bastante coisa boa para nós ainda, né? Olha só, 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, antigamente, né? Pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando meu pai é sentido figurado, né, moço? Ele era avô, né? Melquisedeque lhe saiu, bisavô, né? Saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão, né? Olha só, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então eu não posso pegar aqui a lei e te amedrontar e te ensinar a dar o dízimo. É da lei? Esse é da lei, mas o da lei você está fora dele. Nós estamos hoje o quê? Segundo o novo sacerdócio. E o segundo sacerdócio o quê? É da graça de Deus. Estamos na graça, não precisamos dar o dízimo. Não, nós damos hoje o dízimo da graça. Amém? Que nem eu brinquei na música. O da lei eram 3 dízimos. Se você quiser que eu peça para você 30%, não tem problema, a obra vai ajudar bastante. Não, pastor, vamos ficar no da graça mesmo. Né? Então, se mudou o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança da lei. Olha só como é importante nós aprender isso, né? Aí o 13 fala: porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar um outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica. Olha o que nós lemos antes lá em Salmo, volta a aparecer aqui, ó: tu és um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Amém? Então, como nós falamos, né, irmãos, o levítico, ele era temporário. E quando morria um sacerdote, outro assumia o que? O seu lugar. O sacerdote de Jesus é eterno por quê, irmãos? Porque ele não morre. Então não precisa o quê? Não precisa outro assumir o quê? O lugar dele. Glória a Deus, né? E se ele estivesse aqui na terra, depois nós vamos ver, né, irmãos? Ele não poderia ser nosso sacerdote, porque Jesus veio aqui da tribo de Judá. Então é legal, né, irmãos, que Jesus nunca entrou lá dentro do templo, porque como judeu, ele não tinha direito. Quem é que podia entrar lá dentro? A gente pensar, o pessoal foi ao templo para orar e tal, mas eles não entravam lá dentro, eles entravam no pátio do templo. Lá dentro, quem entrava aqui, irmãos, eram só os sacerdotes, né? Ou seja, aqueles que eram a tribo de Levi. Então, se você e eu não fosse a tribo de Levi, nós ia ficar lá fora só chupando o dedo, mas como é que deve ser legal lá dentro, né? Nós, de uma certa forma, ia ter uma comunhão de segunda, amém? Nós ia depender da comunhão deles em nosso favor. Nós, de uma certa forma, né, irmãos, ia ter uma religião de segunda mão, porque nós estamos o quê? Tirados para fora, e eles é que poderiam entrar lá dentro. Mas graças a Deus, não, no mundo espiritual, né, no próprio céu agora, Jesus está como o nosso quê? O nosso sumo sacerdote, né? E como ele não morre, vai ter que trocar ele? Não. Por isso que ele é sacerdote eternamente. Amém? Por isso que eu posso falar ao Pai em nome de Jesus. Por isso que eu posso, né, nos buscar a Deus, porque ele é nosso sumo sacerdote. Glória a Deus, né? E isso foi também quando nós desenvolvemos a nossa fidelidade, né? Agora falar assim para nós terminar. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a... Pastor, então quer dizer que eu vou pegar o Antigo Testamento e vou jogar no lixo? Não, não é Bíblia, é Palavra de Deus. Mas o que está dizendo aqui, né, irmãos? Que a lei, né, aquela organização ali que Deus deu para Moisés, ela foi o que, irmãos? Temporária. Amém? Então hoje nós não estamos mais debaixo daquela lei, não, né? Porque ela foi temporária. Hoje nós temos o que? Uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Hoje você não fica lá, né, no pátio lá chupando o dedo, imaginando como é que é lá dentro. Hoje você pode chegar lá dentro. Uma hora eu vou pregar sobre o templo, né, irmãos? O templo então tinha o Santo dos Santos, tinha o santo lugar e tinha o pátio, amém? E a palavra mostra que isso é uma figura da presença de Deus, onde Jesus está agora, né? Mas também, se você vai ver, quem é hoje na Nova Aliança também aqui na terra o templo? Somos nós. O homem não é o espírito, tem uma alma e mora num corpo? Olha que legal, né? Vai ser pregação por outra hora, né? Então, hoje nós podemos entrar, porque a palavra fala em Apocalipse, né? Que nós somos feitos para Deus, reis e sacerdotes. Não precisamos mais ter uma comunhão de segunda. Não dei a sorte de nascer na tribo de Levi, nunca vou poder entrar lá dentro do templo, não sou digno nem de botar a mão num vaso santo. Você não podia botar a mão em nada, só podia quem era da tribo de Levi. Pastor, devia ser ruim, porque daí tu ia morrer, tu ia viver a vida toda e ia morrer, e tu nunca, porque você não era da tribo de Levi. Mas aquilo foi apenas por um pouco de tempos. Hoje nós podemos chegar a Deus, podemos orar a Deus, podemos falar com Deus, podemos ter o quê? Uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E aí fala assim: e visto sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Salmo 110 de novo, jurou o Senhor e não se arrependerá,
tu és um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Até botei em amarelo. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Não precisamos hoje, não, aí bota no altar aqui a arca, e bota a menorá, e bota não sei o que, e bota chapeuzinho, e bota mantinha, e fala, né, shalom, né? Parece como se isso fosse mais espiritual e nos desse mais de Deus. Não, irmão. Em Jesus nós temos o que? Uma melhor aliança, e o próprio Jesus é o que? É o fiador. O dia que Jesus pecar, o dia que Jesus errar, o dia que Jesus não for mais digno de estar na presença de Deus, essa aliança termina. Pastor, isso nunca vai acontecer. Glória a Deus. Então essa aliança nunca mais vai ser o quê? Vai ser invalidada. Glória a Deus. Por isso que Ele é nosso intercessor, Ele é nosso sumo sacerdote. E por isso que, falando do dízimo novamente, quando você devolve a Deus o teu dízimo, né? Aqui você entrega, digamos, no mundo natural, mas o dízimo que é espiritual também, porque Jesus está recebendo, Ele está o quê? Está te abençoando. Aquelas 9 partes também são abençoadas, porque você colocou, né, a palavra em primeiro lugar. Glória a Deus, amém? E aí, para nós vamos terminar o 25, aqui é o 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Quer dizer, morria um, vinha outro, né? Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Deus, né? Volto a falar, o dia que Jesus errar e não for mais digno de estar ao lado do Pai, esse dia vai ser o dia que a nossa nova aliança com Deus vai ser quebrada. Pastor, isso nunca vai acontecer. Glória a Deus. Por isso que Ele é o melhor fiador e Ele vive sempre para interceder por nós. Glória a Deus, amém? E isso vai gerar em nós o que, irmãos? Um coração o que? Generoso. Não aquele coração, como eu falei, nem avarento, que a palavra fala que a avareza é pecado, é idolatria, né? E também não aquele coração fechado, não, né? Nós temos que fazer a nossa parte, não, né? Dízimo e obra de caridade não é para nós juntar pedrinha e ir para o céu, não é isso não, amém? Mas é mandamento, que nós não podemos fazer um e esquecer do outro. Mas não entra nada também fazer isso aqui e esquecer do outro. Nós temos que ser o quê? Generosos, né? Ser fiel a Deus e sabendo, né, que assim como nós participamos na Santa Ceia do pão e do vinho, testificando que Ele está vivo, quando nós devolvemos também, né, a nossa fidelidade, nós estamos o quê? Testificando que Ele está o quê? Que Ele está vivo. Então, se você crê que Jesus é vivo, você, né, vai ser fiel também a Ele em nome de Jesus. Não é por medo, não é por ameaça, não é por o devorador não te pegar, ou só para não ir para o inferno. Não, né? Isso é verdade, né? Mas não é isso que te motiva a ser fiel a Deus. Por isso que nós falamos, né? Quando a pessoa não é fiel a Deus, ou ela é avarenta, ela não se converteu ainda, né? Ela não se converteu ainda, Mamon é o Deus dela, né? Ou ela se converteu, mas por não ter conhecimento ainda, não ter essa revelação, a pessoa que, irmãos, ela está perdendo de ser abençoada, né? Porque ela não tem essa revelação. O que nós temos que fazer? É o que nós estamos fazendo agora: ensinar a palavra de Deus. Se a pessoa ouviu e rejeitou, o problema é dela, eu não perco nada. Quem perde é a pessoa.
Minha salvação está garantida se eu ficar firme, né? Se alguém ouviu e não gostou, não vai tirar o céu de mim. Eu vou para o céu porque eu sou de Jesus. Não, se esse é o caso, Deus, então hoje eu me arrependo em nome de Jesus e quero ser fiel com Deus. E se eu já sou fiel com Deus, pastor, continua, irmãos. Continua, né, com o teu coração fiel, com o teu coração generoso. Mas eu volto a falar, não por medo, né? Como Deus tivesse ali o devorador, pega, né? Deus tivesse louco de vontade de fazer mal, aí como ele é amor, ele não pode tocar em ti. Aí ele se vinga usando o diabo. Para com isso, irmão. Que Deus vingativo é esse? Não, né? Tem que ser com um coração aberto, um coração generoso. Amém? E Deus é fiel, né? Então pega essa palavra que tanto fala sobre o dízimo, como também fala sobre aqui a nossa nova aliança. Amém? Pega essa palavra, medita. Deus venha falar mais contigo. Tem mais coisas depois, né, que nós poderíamos pregar, mas essa é a palavra, né? E para terminar, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem era Melquisedeque, pastor? Será que era Jesus? Não digo encarnado, né? Uma manifestação? Não sei, ninguém pode dizer se era ou não. Será que ele era um homem, pastor, que era um sacerdote, e Deus escondeu a morte dele e o nascimento dele para deixar uma figura? Não sei também. Eu sei que ele era alguém muito especial, né? E Deus falou que o filho dele, né, Jesus, seria o quê? Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus, né? Será que era Jesus, pastor? Não sei. Será que era, pastor, alguém especial e Deus guardou ele, como guardou Elias? Não sei também. Aí isso tu anota no caderninho, tá? Tem o caderninho? Tu anota e dá no céu tu pergunta, tá? Né? Estou curioso, pastor. É só ir para o céu logo. Depois tu mata a curiosidade e pede para voltar. Não, pastor, eu vou deixa assim. Então tá. Vamos fazer. Tá curioso, vai para o céu logo, né? Depois pede de Deus. Posso voltar lá que o pastor ficou curioso também. Vai que ele não deixa, né? Então fica curioso o resto da vida depois, né? Vamos ficar de pé, né? Amém? Vai que não deixa eu voltar. E aí, né? Aí fica nós curiosos e estou com Jesus. Não, pastor, eu aguento a curiosidade. Eu aguento. Tem mais coisa que eu tenho curiosidade também. Mas brincadeiras à parte, né? Dá para brincar, pastor? Dá. Mas eu sou brinco em cima do altar? Não, posso descer para brincar, não tem problema também. Não, né? Brincadeiras saudáveis sim, não tem problema, né? Nós não podemos distorcer a palavra. Então, Deus possa falar mais contigo. Como eu falei, se você já era fiel com Deus, hoje você tem uma base mais forte ainda. Tive que ser rápido para o nosso tempo, né? O nosso culto. Mas, né? E se você não era, Deus fala com essa pessoa, dá um entendimento que essa pessoa tem, né? O pastor não está ali querendo tirar nada dela. Alguns lugares fazem isso, mas aqui não é esse lugar, né? Mas que a gente quer ensinar a pessoa também na generosidade de ser fiel com Deus. Faz dias que nós estávamos para pregar essa palavra. Deus hoje mandou pregar, nós estamos pregando em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, que o Senhor venha falar mais com essa pessoa, porque meu pai é